Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16, farei a leitura do verso 1 ao verso 9. Hoje faremos a exposição do tema É necessário amar. 1 aos Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 1 até o versículo de número 9. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco, por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, ensina-nos a amar o nosso próximo. Dá-nos um coração, Senhor, semelhante ao teu. Um coração que se disponha a obedecer os teus preceitos, a atender prontamente aquilo que ouvimos da tua palavra. A partir deste momento, ó Deus, em que ouviremos a tua palavra, que essa disposição seja em nós implantada por ação poderosa, graciosa do teu Santo Espírito. Quebranta, Senhor, os nossos corações, ilumina as nossas mentes, para que compreendamos a necessidade do amor em dias tão difíceis como o que estamos vivendo. Senhor, usa a minha vida. Tenha misericórdia, ó Deus, e independente da fragilidade humana da qual eu me apresento e limitado sou, usa-me para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amar o próximo é uma ordem. Levítico 19 já nos fala e já nos manda amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. É também um dos grandes mandamentos. Quando nós vemos Jesus respondendo àquele jovem que o procura, ele diz, as duas grandes ordens são essas. Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo também é evidência da conversão. Quando nós lemos o texto do Evangelho de João, capítulo de número 13, verso 35, nós vemos Jesus falando com os seus discípulos. Nisso conhecerão que vocês são verdadeiramente meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amor deve ser prático, deve ser vivido, não deve ser só de palavras. A primeira carta de João, no capítulo 3, verso 18, nos atenta sobre isso. Não amemos só de palavra, mas de fato e atitudes. Ser cidadão do céu não nos isenta das responsabilidades terrenas. Observe então agora um pouco do contexto em que nós estamos aqui em 1 Coríntios. Durante todo o livro, Paulo vai tratar uma série de pecados e problemas daquela igreja. No entanto, quando nós chegamos no capítulo 15, há um grande ápice aqui, falando acerca da ressurreição, falando acerca da vida que teremos na eternidade com o Senhor, falando da certeza da vida eterna. Então, o capítulo 15 nos apresenta a realidade de cidadãos dos céus que nós seremos, que nós já somos, mas ainda não chegamos lá. Então, talvez você pense, pastor, se a carta tivesse terminado em 1 Coríntios 15, seria excelente. Porque, vejamos, o texto da carta inteira aponta diversos problemas, diversos pecados daquela igreja, pecados das questões sexuais, pecados da questão da ordem do culto, pecados em relação à comunhão dos irmãos, em relação a irmãos estarem levando para fora os problemas internos da igreja.
Então, depois de tratar dos pecados, o apóstolo Paulo fecha toda a sua carta falando da salvação que ainda temos em Cristo pela graça, mesmo sendo pecadores e falhos. Então ele apresenta para nós que o poder que ressuscitou e trouxe Cristo de dentre os mortos também traz vida para nós que nele cremos. E nos mostra a realidade da perfeição da eternidade que viveremos, o quão abençoados seremos na realidade futura. Então apresenta o pecado, apresenta a redenção e apresenta a glória futura. Pronto, pastor, poderia encerrar aí. Mas aí vem o capítulo 16. Antes ainda da saudação final, da despedida da carta, Paulo vai lembrar aqueles crentes da necessidade que eles têm em relação ao cuidado uns com os outros. E talvez você pense, pastor, mas depois de falar da glória da eternidade, não poderia ter parado. A glória eterna, o fato de sermos cidadãos dos céus, não nos isenta das responsabilidades terrenas. Precisamos, então, pensar nas coisas lá do alto, atendendo ao nosso chamado para o tempo presente. Viver na terra como cidadãos dos céus. Cuidar e tratar das nossas responsabilidades do tempo presente, sem nos esquecermos daquilo que nos motiva, a realidade futura, o tempo eterno que o Senhor tem preparado para nós. O amor, então, é uma ordem, é um grande mandamento, é evidência de conversão, deve ser prático, faz parte da nossa responsabilidade como cristãos que somos. Portanto, é importante dizer, neste momento, que é necessário amar. Não todas essas características já ditas sobre o amor são consideradas aqui na nossa introdução, mas algo que não podemos deixar de fora, a realidade atual que vivemos. Vivemos, então, neste momento, uma situação do mundo em crise. O mundo está desesperado em todos os sentidos. Há as necessidades físicas ligadas à questão da saúde. Há as necessidades físicas, materiais, em relação ao alimento, ao sustento, a coisas básicas do dia a dia. Só para que os irmãos tenham uma ideia, neste mês de abril, nós distribuímos mais de 1,5 toneladas de alimentos em cestas básicas saídas aqui da nossa igreja, em apoio com parcerias de outras igrejas também, e de irmãos que contribuíram. Observe e veja quantas pessoas estão carentes, necessitadas. Só no dia de ontem, 10 cestas foram levadas para um bairro aqui próximo, para que os irmãos vejam e entendam a profundidade da crise que estamos vivendo. Não apenas as questões materiais, mas também as questões emocionais. Por conta da perda do emprego, por conta do medo dessa doença que se alastra. As pessoas estão desesperadas. Necessidades materiais, necessidades emocionais, necessidades espirituais. Porque o mundo tem depositado a esperança naquilo que nada pode fazer, onde não há uma solução verdadeira, e nós detemos o conhecimento e sabemos quem pode mudar e transformar a realidade espiritual e a realidade como um todo no mundo que vivemos. É o Senhor Jesus Cristo. Portanto, embora seja uma ordem, um grande mandamento, algo que devemos fazer na prática, o amor hoje se faz necessário. É importantíssimo que nós, como igreja do Senhor, nos disponhamos a servir amando o nosso próximo. E é sobre isso que o apóstolo Paulo vai tratar com os crentes aqui. Esse era o momento em que a igreja de Jerusalém passava por grande necessidade, por grande dificuldade. Veja que o destino dessa ajuda seria para os crentes de Jerusalém. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém. Quando nós lemos o capítulo 11 do livro de Atos, o profeta Ágabo havia profetizado sobre um período de grande fome em Jerusalém. Essa fome chegou, e no mesmo capítulo 11 de Atos, nós vemos a igreja da Antioquia já ajudando, amparando, assistindo à necessidade dos crentes da Judéia. Os motivos do porquê daquela dificuldade, entre outros, passa pela perseguição que os crentes começaram a sofrer por conta de declarar a fé em Cristo Jesus. Portas se fecharam.
Nós não podemos precisar se houve ainda algum evento de ordem natural, de questão política ou econômica que tenha trazido crise, mas o certo é que o Senhor anunciou para a igreja de Jerusalém que viria um período de grande fome, de grande escassez, e também anunciou que era necessário socorro para os crentes da Judeia. E vemos na Escritura esse socorro vindo. Pois bem, é nesse contexto de socorrer esses irmãos que sofrem por conta da perseguição, que sofrem a escassez por conta dessa dificuldade financeira que estão passando, é que Paulo vai escrever aos crentes de Corinto, orientando a eles que reservem a coleta para ajudar e socorrer esses necessitados. Eu quero falar que este amor necessário deve ser manifestado com recursos e com afeto. Essas são as duas divisões do nosso sermão nesta noite. Ame, então, este amor necessário com os seus recursos e com o seu afeto. Vejamos isso no texto. Primeiramente, esteja disposto a amar com os seus recursos. Os versos de 1 a 4 vai nos dizer: quanto à coleta para os santos, que santos são esses? Aqueles de Jerusalém, vocês devem fazer aquilo que ordenei às igrejas da Galácia. Parece que o apóstolo Paulo já estava mobilizando diversas igrejas, as igrejas gentílicas, para socorrerem a igreja da Judéia. O que é coerente quando nós lemos o texto de Gálatas, no capítulo 2, versículo 10, no momento em que Paulo vai se despedir de Pedro, Tiago e João, que estão em Jerusalém, e estamos falando aqui de 8 anos antes do momento em que Paulo escreve aqui aos Coríntios. Nesse momento de despedida, quando Paulo sai de Jerusalém, ele faz um compromisso de que está indo até os gentios, de que vai se dedicar ao ministério de proclamação do evangelho aos gentios, de que os apóstolos ficariam em Jerusalém para cuidar daqueles que eram da circuncisão, e há um pedido que Pedro faz a Paulo. Pedro pede para que Paulo não se esqueça dos mais necessitados da Judéia. E Paulo se compromete com eles. Eu pregarei aos gentios, mas não me esquecerei de sustentar e ajudar aqueles da Judéia. Pois bem, Paulo agora está cumprindo isso, mobilizando as igrejas gentílicas, as igrejas da região da Macedônia, da Acaia, a igreja da Galácia, justamente para que essas igrejas reunidas possam mandar recursos para a igreja da Judéia. O texto segue. Esta é a ordem que ele estava dando às igrejas da Galácia e pedia para que os crentes também da Acaia, da região de Corinto, fizessem isso. E agora nós vemos alguns princípios aqui muito importantes para nós. O texto vai passar a nos dar um norte sobre como deve ser esta nossa contribuição. Antes ainda de falar desses princípios da contribuição, eu quero dizer que o texto está tratando aqui é de uma oferta especial destinada ao socorro de pessoas carentes. Usar esse texto para atribuí-lo à contribuição financeira da igreja não é correto. Alguns vão tomá-lo, então, como princípio para não dar o dízimo. Está vendo? Olha, pastor, o que o texto está dizendo, que a gente tem que dar aqui para ajudar o próximo, tem que considerar aqui a prosperidade de cada um, etc., etc., e usam esse texto para isso, o que não é correto. Esse texto nem nos fala para dar o dízimo, nem tampouco nos fala para não dar o dízimo. O texto está falando de uma situação à parte, paralela em relação à situação da igreja. Os dízimos são para sustento da casa do Senhor, daqueles que se dedicam integralmente ao trabalho na casa do Senhor. E também, claro, para o auxílio e ajuda daqueles que são de dentro. Observe como a Escritura nos orienta sobre ajudarmos o próximo. Quando lemos 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, o texto fala que devemos ajudar primeiros de casa. Ou seja, primeiro eu tenho que atender às necessidades da minha família. Quando lemos Gálatas capítulo 6, verso 10, fala para que nós, em especial, façamos a assistência aos domésticos na fé, aqueles que são da nossa igreja. Pois bem, quando pensamos em assistir os de casa, estamos falando da nossa missão particular, pessoal, de ajuda para os mais próximos. É o sustento para os nossos filhos, para a nossa esposa, para os parentes próximos. Vamos assisti-los primeiramente. Depois, por meio da igreja, assistir aqueles que são os domésticos na fé, os nossos irmãos em Cristo. E aqui entra o uso do recurso do dízimo.
nós damos o dízimo para a glória do Senhor, para que por meio dos dízimos e também das ofertas a gente possa assistir a viúva, o pobre, o necessitado que está dentro da igreja. Mas esse tipo de oferta que 1 Coríntios capítulo 16 está tratando é para os limites que vão além da igreja. É para ajudar desconhecidos. Significa então que a nossa preocupação no mundo deve ser sempre muito ampla. Não apenas os de casa, não apenas os da igreja, mas todos aqueles que necessitam e que nós podemos ajudar. Agora olha que interessante, que Paulo vai falar e vai dar essa ordem para que isso seja feito por meio da igreja. É óbvio aqui então, irmãos, que na medida que a gente se distancia e o nosso campo de ação torna-se maior, fazê-lo com a coletividade, com o grupo, é muito mais fácil, é muito mais eficaz. Porque talvez você tenha um recurso para ajudar alguém da sua casa, glória a Deus. Mas para pensar em todos os necessitados da igreja já falta. Então você dá o seu dízimo, o outro irmão dá o dízimo dele, então a igreja reúne os recursos e assiste as famílias. Opa, vários contribuindo facilita. Agora, quando a gente pensa em algo grande, pessoas que a gente nem conhece, de outras partes do mundo, de outras regiões que carecem, então é a coletividade de várias igrejas reunidas contribuindo para ajudar. Veja então que se você tentar salvar o mundo sozinho, você não consegue. Qual é a minha dica então, a partir do que o texto diz? Faça isso por meio da igreja. Assista os de casa, ok, na sua particularidade, mas depois os de casa, aqueles irmãos da igreja e também os demais de fora que talvez a gente nem conheça, ajude por meio da igreja. Ah, pastor, mas você fala isso porque você não conhece a igreja onde eu congrego. Ou, pastor, você está sugerindo isso, mas as igrejas hoje não destinam o recurso para o que deve ser feito. Então, mude de igreja e encontre uma igreja séria. Então, encontre uma igreja que trate com seriedade os necessitados de dentro e de fora da igreja, da além dos seus muros. Algo muito interessante que me chamou a atenção nesse período em que nós estamos tentando, de alguma forma, ajudar as famílias, é que as pessoas mandam mensagem para mim e perguntam assim, pastor, é só para as famílias da igreja a cesta básica? Eu falo, não, irmão, é para quem estiver precisando. Pastor, mas eu posso levar umas 5 cestas para as pessoas lá do bairro? Pode, irmão. Vamos tentar ajudar quem precisa, mas tem que dar um nome, RG? Não. Porque a gente não precisa conhecer a pessoa. A gente conhece os irmãos da igreja e confia nos irmãos da igreja. E se esses estão dizendo que pessoas estão precisando, carecendo, o RG não come, o CPF não se alimenta. Então a gente vai tentar ajudar e assistir, embora a gente não conheça essas famílias. E isso é o que a igreja deve fazer por meio da junta diaconal. E se a sua igreja não tem isso e não faz isso, então mude de igreja e encontre uma igreja séria. Para que você possa contribuir pessoalmente na sua casa, contribuir na igreja para que a igreja assista aos domésticos na fé, contribuir na igreja para que esta igreja, junto com outras igrejas sérias, possam assistir um grupo maior ainda de pessoas. Pois bem, é sobre esse tipo de oferta a pessoas desconhecidas que estão carecendo que Paulo nos fala sobre esta importância e necessidade de amar. E ele coloca então agora princípios para nós em relação a este amor com recursos, a contribuição desses donativos. Primeiro, ela deve ser vista como culto ao Senhor. No primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana era o dia que o povo se reunia para cultuar a Deus. Ou seja, Paulo traz em pé de igualdade a nossa adoração por meio dos cânticos, da leitura da palavra, da exposição, em pé de igualdade com a ideia de nós contribuirmos. Ele deixa isso muito claro ao escrever, agradecendo aos crentes de Filipos, no capítulo 4, verso 18, quando nos diz, a oferta que vocês passaram a mim, me sustentando no meu ministério, chegou até mim como aroma suave, sacrifício aprazível a Deus. É como se Paulo tivesse, ao agradecer aqueles crentes filipenses, falando o seguinte, olha, vocês se associaram comigo, me abençoaram no meu ministério, e isso foi dádiva, bênção, sacrifício aceitável, culto ao Senhor. Se você quer contribuir com peso no coração, com lágrimas nos olhos, bravo, com a mão fechada, dando o pior, isso vai representar muito do que é o seu culto ao Senhor. Nós falávamos pela manhã da importância de levar a sério este momento nosso, ainda que em nossas casas. Estamos reunidos em culto ao Senhor. Nada então de participar do culto e adorar ao Senhor debaixo de um edredom, com a TV ligada de pijama e chinelo. Nós precisamos ter postura de adoradores que estão em reverência diante do Senhor, o Deus da história, o Deus grandioso.
E se nós encaramos e levamos muito a sério este momento de culto, a nossa contribuição em assistência para aquelas pessoas que nós nem conhecemos deve ser encarada com a mesma seriedade. Significa dizer que eu vou preparar o melhor dos meus recursos. Não um alimento qualquer, não só sal e fubá, não o resto, a sobra, mas eu vou me preocupar porque eu estou fazendo aquilo como um ato de culto. Então eu não estou servindo apenas ao necessitado, mas eu estou adorando ao Senhor. Faça isso então no primeiro dia de culto, no primeiro dia da semana, o dia que vocês se reúnem para cultuar, toda a preparação do culto, coloquem também em excelência na preparação da oferta do donativo de vocês, para assistir aqueles que precisam. Porque amar é necessário, e amar com os nossos recursos, e o melhor dos nossos recursos também é necessário. Faça isso como culto ao Senhor, com alegria, com devoção, com reverência e para a glória do Senhor. Segundo princípio importante aqui, a prioridade. O texto vai nos dizer, cada um de vós ponha de parte em casa. É interessante isso. A gente tende a dar a sobra. Então a gente ganha aquela cesta boa da empresa, separa o que é legal. A bolacha de recheio fica, a goiabada vai. Ah, não, então a gente separa aqui o que é bom. Ah, o macarrão vai ser legal, tem uma carne moída aqui, o molho. Ah, mas esse fubá aqui eu mando embora. Vai para a cesta da igreja. Ah, óleo, vem 3 garrafas de óleo. Ah, vou usar uma só. As outras 2 eu jogo lá na igreja. E vai só o resto. Não é para você dar a sobra. É uma questão de prioridade. Veja o que o texto está dizendo. Cada um de vós ponha de parte em casa. Talvez nesse exemplo que eu dei aqui, você ainda separe alguma coisa. Mas alguns vão consumindo todos os recursos do mês, e chega no final do mês, não ajudaram ninguém, não serviram ninguém, e o que vão dizer é, pastor, não sobrou. Para que isso não aconteça, sabe o que Paulo está dizendo? Ponha a parte em casa, ou seja, na hora de estabelecer os recursos, as contas a serem pagas, aonde vai ser empenhados os valores, coloque também uma parte disso para atender aqueles que precisam. Porque não é o resto, não é se sobrar, não é se der. É para entrar na sua agenda, é para entrar no seu planejamento financeiro, o sustento e o auxílio. Veja que Paulo usa a expressão no verso 1, eu ordenei isso aos crentes da Galácia. Irmãos, não é fazer com dó, não é fazer com sobra, é entender como cumprimento de um mandamento do Senhor, fazer com alegria como se fosse culto, fazer com prioridade, tendo espaço nos nossos recursos para assistir aqueles que a gente nem mesmo conhece. Olha que interessante, quando nós lemos agora lá no capítulo 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai dizer o seguinte para aqueles crentes. Ele vai dar a ordem para que eles se programem, para que quando cheguem os irmãos lá na Acaia, eles não passem vergonha. Então Paulo vai dizer o seguinte a eles, olha, eu sei que vocês já estão se preparando, já estão se adiantando e reunindo os donativos, para que indo ter com vocês e indo os irmãos me acompanhando, vocês não fiquem aí numa situação vexatória, uma situação de vergonha. Irmãos, quantos de nós não seremos encontrados em vergonha neste momento? Porque temos os nossos armários cheios, porque estamos muito bem satisfeitos com a pizza que vai chegar logo mais no final do culto, quando a gente ligar ou acessar o nosso aplicativo, mas não nos dispusemos a dar nada para ninguém. E no final do mês usamos a desculpa de que não tivemos. Ponha de parte, de lado, na sua prioridade, na sua agenda, uma parte para a água, para a luz, para o dízimo, para o sustento e ajuda daquele que não tem, uma parte para os filhos, uma parte para o carro, mas inclua no seu planejamento financeiro o ajudar alguém. O texto diz que isso também vai ser proporcional. Então deve ser um culto ao Senhor, deve ser uma prioridade em nossas vidas, deve ser proporcional ao nosso ganho, ao nosso recurso. Diz o texto então, conforme a sua prosperidade vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Para que não seja então necessária aquela correria quando Paulo chegar para preparar e mandar as coisas, vá juntando, vá se programando, vai planejando. Mas faça de acordo com a sua prosperidade. Irmãos, é muito séria essa expressão, fazer de acordo com a sua prosperidade.
Porque Paulo não usa uma palavra negativa ou pequena. Ele não fala assim, dentro da sua dificuldade, da sua carência, das suas necessidades, separa um pouquinho. Não, ele fala dentro da sua prosperidade. Eu me lembro, certa feita, que visitei um irmão e entre os assuntos que nós tratávamos, falávamos sobre a contribuição financeira na igreja. Em especial, falávamos do dízimo, embora não seja o assunto daqui, tem a ver com a ideia de nós contribuirmos. E eu me lembro que eu cheguei naquela casa, então a mesa estava ali farta. O irmão vê o pastor gordinho e já pensa, né? O pastor come bem. Aí tinha ali uma Coca-Cola, não era um refrigereco qualquer não, era Coca-Cola, aquela custa R$10 a garrafa. 3 tipos de bolo, frios, uma mesa linda. Claro que eu me alegrei, fiquei feliz, olha como esses irmãos me amam, me receberam tão bem na casa deles. E nós conversávamos, comíamos e comer uma bênção. Então começamos a falar sobre essa questão da dificuldade. Estávamos com a mesa farta, em uma casa com os móveis todos planejados, dentro de um condomínio. Então, no momento em que falávamos sobre contribuir, sobre ajudar, sobre ser fiel no dízimo e na oferta, aquele irmão olhou para mim e falou, pastor, eu não dou porque eu não tenho condição. No momento que aquele irmão me disse isso, eu falei para ele, irmão, diante de tudo que nós temos aqui, você tem coragem de ajoelhar agora e falar, Senhor, eu te amo, eu queria muito contribuir, eu queria muito ajudar, mas só não vou fazer porque eu não tenho condição. Você tem coragem de orar e dizer isso ao Senhor? Diante de tudo que nós estamos desfrutando aqui nesse momento, cada um dê de acordo com a sua prosperidade. Mas eu te pergunto, será que você, ao abrir sua carteira e falar que vai dar R$10, ou falar que vai dar 1 quilo de fubá, você tem coragem de ajoelhar e falar, Senhor, diante de tudo que o Senhor me deu, de tudo que o Senhor me abençoou neste mês, diante de todas as dádivas e bênçãos prósperas que o Senhor tem cuidado de mim e da minha família, é esse fubá que eu posso entregar. Se isso é uma realidade, claro, não há problema, louvado seja Deus. Se toda a sua prosperidade se resume a no final do mês você poder abençoar alguém com 1 quilo de fubá, com 1 quilo de sal, com R$1, com R$2 que seja, amém. Se esta for conforme a sua prosperidade. Se você de fato tiver coragem de ajoelhar e dizer, Senhor, dentro do meu planejamento, do meu amor pelo próximo, do meu culto ao Senhor, o melhor que eu posso dar é isso. Se isso for verdadeiro e sincero, Deus aceita muito bem a oferta da viúva pobre. Mas infelizmente, isso talvez vai refletir apenas uma hipocrisia e uma grande avareza em nossos corações ao fazermos. Cada um dê conforme a sua prosperidade. Para não ser pesado para ninguém. Quem ganha muito, contribua com muito. Quem ganha pouco, contribua com pouco. Não há mal nisso. Faça com alegria. Convido você a abrir a sua Bíblia. Lá em 2 Coríntios. Vá lá no capítulo de número 8. 1 Coríntios, capítulo de número 8. Versículo de número 12. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta. E assim haja igualdade. Como que está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Preste atenção no final desse trecho. O texto fala para nós darmos com alegria, de boa vontade, de uma forma proporcional, para que não fique pesado a ninguém. E termina dizendo, aquele que muito colheu, não deve ter demais, em sobra, em excesso. E aquele que colheu pouco, não deve ter falta. O texto fala de igualdade.
E talvez você pense, pastor, mas é justo que eu divida com aquele que nada fez? Observe o que o texto disse. Aquele que colheu muito e aquele que colheu pouco. Ambos trabalharam. Não é aquele que colheu muito compartilhe com aquele que nada fez. Porque Provérbios fala que o fim da preguiça é a pobreza. O texto está dizendo que ambos trabalharam, que ambos se dedicaram, que não tem ninguém dormindo aqui, que não tinha ninguém aqui à toa, olhando no final do mês e falando, alguém da igreja vai me ajudar. Ah não, estou aqui tranquilo, porque o povo de Deus é bom demais. Alguém vai abrir a carteira e me abençoar, então vou ficar aqui dormindo no Netflix, é isso aí que eu vou levar a vida, é assim. Não é isso que o texto está estimulando. O texto está colocando pessoas que saíram para trabalhar. Ambos plantaram. Ambos dedicaram tempo, empenho, esforço. A diferença é que um conseguiu colher muito e o outro colheu pouco. Para aquele que colheu muito, o que Deus fala? Para que você não tenha demais, divida com aquele que trabalhou, que se empenhou, que se dedicou, mas que colheu pouco. Eu já disse isso em outras ocasiões e torno a dizer. Dificilmente um cristão que entende a vida cristã como ela é, que se vê como cidadão no céu, e entre outras coisas compreende exatamente isso que Paulo está dizendo aqui, conseguirá viver com um acúmulo de riquezas. Não estou dizendo que o cristão deve viver mal, um carro caindo aos pedaços, morando de aluguel a vida inteira, sem sua casa própria, se vestindo de qualquer jeito, não é isso. Não é uma pregação pela pobreza. É o que Paulo está colocando. Trabalhe, colhendo muito, glória a Deus. Reparta com aquele que não tem. O cristão de verdade não vai conseguir acumular riquezas, porque na hora dele comprar o iate dele, ele vai olhar aquele irmão que trabalhou tanto quanto ele, que tem lutado, que tem dado duro, mas que por algum motivo não tem dado certo, não tem conseguido. E ao invés de assinar o cheque de uma fazenda, de um iate, de uma viagem caríssima de 30, 40, 50 mil, ele vai olhar para aquele que precisa e falar, é melhor e eu posso ajudá-lo. Porque isso é culto ao Senhor. Porque isso é para não tornar pesado para a minha igreja, para os outros irmãos. Então eu que tenho sido abençoado pelo Senhor, repartirei e dividirei com aquele que não tem. Porque o amor não deve ser só palavras bonitas. O amor deve ser vivido na prática. E nós necessitamos amar nos nossos dias, em dias de crise. É muito fácil dar ordem ao povo para que fique em casa, enquanto os salários do Congresso estão todos em dia. Enquanto os salários do judiciário não têm reajuste nenhum. Enquanto toda a máquina do governo não sofre sequer um reajuste mínimo para dividir a riqueza com aqueles que não têm. É fácil nós, na riqueza que temos de bilhões de lucro dos bancos, dar ordens simples do tipo, fique em casa. Nós precisamos nos dispor, irmãos, a ajudar e servir o próximo com os recursos que temos. E esse é um tempo oportuno para isso. Mas o texto nos fala também de princípios para a igreja. Falamos de princípios para ajudar com os recursos no que diz respeito à nossa vida pessoal. Então eu encaro isso como culto ao Senhor, como prioridade na minha vida, proporcional à prosperidade com a qual Deus tem me abençoado, mas há princípios aqui para a igreja. E eu volto a dizer, se a sua igreja não atender a esses princípios, procure uma igreja séria. E o texto vai falar agora para a liderança da igreja. Versículos 3 e 4, de 1 Coríntios 16. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Duas coisas aqui de cara nesse texto. A primeira, a coletividade nas decisões. Vocês vão aprovar pessoas que vão me acompanhar no levar dos donativos. Olha que coisa interessante. Vocês estão levantando muitos recursos. Para que vocês não entreguem na minha mão e eu saia e dê um fim nisso, a igreja não é uma pessoa, não é um líder. A igreja é a coletividade. Então vocês mesmos vão levantar entre vocês pessoas da confiança de vocês, para me acompanharem. Então eu vou chegar na igreja, vamos receber os donativos que têm que ser levados para Jerusalém, nós vamos ter cartas acompanhando isso, e daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão das cartas.
E vocês vão indicar pessoas. Paulo, olha, não nos leve a mal, a gente confia em você, mas a gente está indicando 3 ou 4 irmãos da nossa confiança, que nós conhecemos, que vão te acompanhar, que vão trazer um relatório do que foi feito, como foram administrados os recursos. Esse é o compromisso de uma igreja séria. Decisões coletivas sendo tomadas. Não é um só, pegando recursos, fazendo o que ele quer. Há os nomes que vocês aprovarem, porque a decisão não é unilateral, ela é coletiva. Então, estes me acompanharão e nós faremos. A segunda coisa que vemos no texto, a transparência. Pensando na igreja. Cartas acompanham, pessoas acompanham. E acompanham porque não há nada de errado. E se não há nada de errado, não há mal nenhum, e todo mundo vê. Um irmão, certa feita, falou comigo, ele veio de uma igreja e disse para mim, pastor, a coisa aqui é transparente demais. Vocês falam dos valores, vocês decidem em assembleia as coisas, e isso é até um pouco estranho para a gente que veio de um lugar que não se falava nada sobre o que entrava e saía da igreja de recurso. Irmão, sabe por que a gente tem que ser transparente? Porque se não há nada de errado sendo feito, não tem por que nós compartilharmos as informações. Não tem por que nós não deixarmos ali à disposição da igreja os relatórios financeiros, as notas fiscais da igreja, porque se tudo está sendo feito com transparência e com verdade, honestidade, está à disposição dos membros. A decisão é coletiva, mas também ela é transparente. Cartas acompanham, pessoas acompanham, porque não tem nada a ser escondido. Terceiro princípio importante para a igreja, a liderança está engajada. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irmão, tem líder que quer que a igreja contribua, mas não quer ele contribuir. Tem presbítero que quer que a igreja seja dizimista, mas ele não é. Diácono que quer que a igreja contribua e faz parte da contagem dos dízimos, das ofertas, dos donativos, mas ele não dá. A liderança da igreja tem que estar engajada no cuidado e no zelo dos recursos que entram na igreja, no serviço a outras pessoas. Tem que ser exemplos, tem que ser os primeiros. Porque nós, líderes da igreja, não a temos como se fosse um meio de vida para nós. Um meio de adquirir riquezas e fazer fortuna. Não. Nós não estamos aqui para sermos servidos pela igreja, estamos aqui para servi-la. Servir com a nossa vida, com os nossos dons, com os nossos talentos, mas também, sobretudo, com os nossos recursos. Se a sua igreja não é assim, procure uma igreja séria e eu te convido a vir para nós. Sem medo nenhum. Porque nós temos nos empenhado em levar com seriedade a questão da gestão e administração dos recursos aqui. E não há por que termos vergonha de falar deste assunto, porque como estamos vendo claramente aqui, é bíblico, é instrução para o Senhor, do Senhor para nós. É necessário amar com os nossos recursos. Segunda parte do nosso sermão, é necessário amar com afeto. O verso 5 a 9, depois de Paulo ter falado sobre a necessidade daqueles irmãos contribuírem para as igrejas pobres da Judeia, ele vai nos falar agora sobre o amor e o carinho que ele tem por aqueles crentes. Vai dar uma grande demonstração de afeto. É muito importante isso aqui no final da carta. Se você conhece a carta de Paulo aos Coríntios, sabe o quanto ele bateu naqueles crentes até esse momento. O quanto ele foi duro, acusando os pecados daqueles crentes, e eles estavam em falha, desagradando a Deus. No entanto, Paulo os ama. E todas as coisas que ele observou no comportamento daqueles crentes, ele o fez e apontou por amor àqueles crentes. Porque a liderança que ama os seus liderados, que ama os seus membros, não se alegra em vê-los pecando. Mas tão prontamente possível chama e fala, vamos tratar, vamos agradar a Deus. Porque quando o crente vive em pecado, ele só traz prejuízos para si. E o líder de verdade que ama as suas ovelhas, ele não fica passando a mão por cima da cabeça dos crentes e aliviando as situações de pecado. Ele chama atenção e o faz com amor. E o chamar a atenção até aqui também foi uma demonstração de amor. Mas Paulo agora vai ser afetivo, afetuoso com aqueles crentes. Irei ter convosco, por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Paulo vai colocar para nós aqui 3 situações em que ele deseja estar com os crentes. Com os crentes da região da Macedônia,
Depois ele diz no verso 8 que ficará, porém, em Éfeso até Pentecostes, ou seja, ele tem carinho pelos crentes da região da Macedônia, ele tem carinho pelos crentes de Éfeso, ele tem carinho pelos crentes da Caia, da região de Corinto. Ficará e passará pela Macedônia, por Éfeso e por Corinto. É o desejo e o carinho dele em estar com pessoas. É claro que nós vivemos dias de isolamento social, mas eu te pergunto, como está a sua hospitalidade? A porta da sua casa está aberta para receber pessoas? Você está disponível para estar com as pessoas? Irmãos, a prática da visitação, da comunhão, parece ter sido esquecida. Nós vivemos em um mundo tão individualista, nesse cenário da pós-modernidade, que nós perdemos isso inclusive dentro da igreja. No passado, era comum você chegar na casa de um crente, no final de semana, e quando você chegava lá na expectativa de comer um pedaço de bolo, tomar um café, ao chegar já tinha outras 2 ou 3 famílias ali reunidas. E ali ficavam, jantavam, brincavam, conversavam, e depois no dia seguinte se encontravam na igreja, e no final do culto ou da escola dominical se reuniam e almoçavam juntos, e tinham uma comunhão. E havia alegria nos crentes em receberem uns aos outros. E havia alegria em estar com outras pessoas. Porque isso é afeto. Isso é carinho. Isso é demonstrar amor na prática. Se nós não podemos fazer isso nesse momento em especial, por conta do isolamento social, pense qual foi a última vez que você entrou em contato com alguém. Para perguntar, para se interessar, para se envolver com o problema daquela pessoa. Qual foi a última vez que você se preocupou em orar por alguém? Paulo estava disposto a fazer isso pelos crentes da Macedônia, pelos crentes de Éfeso, pelos crentes de Corinto. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Olha que demonstração de carinho. Eu posso até ir de repente aí, ficar um dia ou 2 com vocês e logo sair e encontrar um outro espaço na minha agenda para fazer o que eu tenho que fazer. Mas eu não quero isso. Eu quero passar um tempo com vocês. Mais do que ligar, mais do que visitar, como tem sido a qualidade do tempo que você dedica às pessoas. Às vezes parece que a gente só cumpre um protocolo de educação da nossa sociedade. Oi, tudo bem? Como é que você está? E se aquela pessoa falar coisas boas ou coisas ruins, é como se não tivesse dito nada. Talvez a sua resposta seja, ok, Deus te abençoe. Nós não nos envolvemos e não estamos dispostos a investir tempo com as pessoas. Falamos de investir recursos, mas eu estou falando aqui de você investir os seus sentimentos, de você investir o seu tempo, de você dar carinho às pessoas. E as pessoas estão carentes disso hoje. Ao terminar o culto, então ligue para um irmão da igreja com quem você não fala, para um parente, para um vizinho. Pergunte como ela está. E se for possível ajudar financeiramente, como você acabou de aprender, ajude. Se não for possível ajudar com recursos financeiros, dobre o seu joelho e ora. Mas esteja disposto a gastar tempo como Paulo está disposto a fazer aqui. Paulo fala então desse afeto em estar junto, mas não apenas em estar junto, mas dedicar tempo de verdade. Eu poderia só passar aí, mas eu quero estar com vocês por muito tempo, talvez ficar o inverno inteiro com vocês, porque eu não quero dar tempo qualquer. Irmãos, se nós observarmos o contexto de Corinto, Paulo não está falando com pessoas, talvez, que vão recebê-lo muito bem. Porque olha como aqueles crentes eram problemáticos. Talvez fosse um grupo de pessoas com quem você falaria, rapaz, tem que ir lá mesmo. Mas ok, se eu tenho que ir, eu vou e cumpro pelo menos a minha agenda. Mas Paulo não está dizendo só de cumprir uma agenda de passagem, de visita ministerial. Aqueles crentes que tinham problema com o adultério, que tinham problema com a ceia, que tinham problema com a ordem do culto, que tinham problema de causas na justiça.
Esses crentes são os crentes com quem Paulo quer passar o inverno inteiro com eles. E mais, observe que adiante Paulo vai falar que há muitos adversários. E isso será dito na segunda carta. Se você ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele passa a maior parte do tempo defendendo a sua condição apostólica. Significa que ele tinha grande oposição na cidade de Corinto. Então, nós não estamos falando aqui de alguém que vai para um ambiente onde ele tem lá muitos amigos, mas ainda assim, neste ambiente talvez um pouco estranho para ele, não tão receptivo a ele, é onde ele quer estar e passar o inverno e dedicar tempo. E estar junto com aqueles irmãos, dar afeto a eles, porque as pessoas necessitam deste amor. E o texto segue. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Nós demonstramos afeto, principalmente, quando nós entendemos a oportunidade dada por Deus para as nossas vidas, para sermos bênção na vida de outros. Deus deseja te usar para abençoar alguém hoje, nesta semana, talvez nos próximos dias, meses e anos. Às vezes, irmãos, a gente fica pensando o seguinte: é o pastor que tem que fazer isso. Mas talvez, pense comigo, faça uma lista das pessoas mais relevantes na sua vida. Talvez a figura de um pastor não esteja nessa lista. Amigos de verdade, pessoas que te socorreram, que te amaram, que demonstraram afeto. Não que o pastor não possa fazer isso, ele deve fazer também. Mas se você observar bem, você vai ver que Deus usa muitas pessoas para ser um canal de bênção em nossas vidas. E já usou na sua vida. Que tal então você ser uma dessas pessoas na vida de alguém, de uma outra família? Então pense que talvez o desafio do Senhor é para que você seja bênção e encontre essas portas, essas oportunidades. Para talvez ao terminar o culto você ligar para uma família e falar: Senhor, me usa para ser bênção na vida desta família. Esta pode ser uma porta oportuna para eu levar consolo, para eu levar uma mensagem de carinho, para eu mostrar para essa pessoa que mesmo em tempos de crise, eu estou aqui e ela pode contar comigo. E se não for alguém da igreja, não tem problema. Que seja um ímpio lá, talvez até alguém que te persiga lá no seu trabalho. Olha, eu estou aqui, estou à disposição. Quero te amar com os meus recursos, com o meu carinho, com o meu afeto, com a minha atenção. Estou disponível. Nós aprendemos hoje, irmãos, que devemos amar, que é necessário amar nesses dias tão difíceis. Não apenas porque é uma ordem, não apenas porque é o grande mandamento, mas porque hoje as pessoas estão carentes, estão precisando dos seus recursos e da sua atenção. Se dispõe a fazer isso. E eu quero encerrar convidando você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Lerei com você o verso 8 e o verso 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8. Verso 8 e 9. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O Senhor nos amou, se humilhou. Há uma canção que cantávamos que foi no Calvário, que Ele, o Senhor Jesus, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Nós conhecemos essa graça do Senhor, que sendo rico, se fez pobre, foi para a cruz, nasceu numa manjedoura. No lugar da coroa real que lhe era devida e digna, usou uma coroa de espinhos. Se fez pobre e miserável, em um estado de humilhação, para que eu e você fôssemos feitos ricos. Para que eu e você pudéssemos ser
co-herdeiros com Ele das benesses do Pai. O que Cristo fez por mim e por você deve ser a maior motivação para nós estendermos deste amor a outras pessoas. E o meu desafio a você neste momento é que você entenda e aceite este amor do nosso Deus. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Você é um discípulo de Jesus de verdade? Jesus se humilhou ao ponto de lavar os nossos pés, de ir para a cruz, de se fazer pobre para que fôssemos ricos. Cumpriu toda a lei que eu e você não dávamos conta de cumprir, pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. E fez por amor. Será que você já entendeu este amor de Cristo por você? Se já, comece a demonstrar este amor a outras pessoas, porque você já é rico. Se você percebeu que talvez você não conheceu ainda deste amor porque o seu coração está duro demais, então você ainda está na pobreza e na miséria do seu pecado. Talvez o pecado da avareza, o pecado da ganância, o pecado da soberba, da altivez, da independência de achar que não precisa de ninguém, que ninguém precisa de você. O pecado do egoísmo. E todos esses pecados te condenam ao inferno. E a solução para isso é você se fazer pobre, para então ser tornado rico pelo Senhor Jesus. Porque quando nós nos achegamos a Ele sem mérito nenhum, pobres de espírito, é então que Ele nos exalta e nos faz ricos no seu amor, na sua graça manifesta na pessoa de Cristo. Sejamos ricos na nossa dependência do Senhor, nas riquezas espirituais que receberemos e também materiais que receberemos na realidade futura como cidadãos dos céus. Sejamos ricos também na questão material hoje, no tempo presente, mas sejamos dispostos a partilhar desta riqueza para tantos que ainda precisam dela. Compartilhar do amor de Cristo Jesus, compartilhar dos recursos amorosos que graciosamente Ele tem nos dado. Que Deus nos abençoe.